Irmãos, uma boa noite em Cristo Jesus, amém? Nós estamos estudando aqui sobre a humanidade de Jesus. Já falamos sobre o seu nascimento, seu crescimento, seu desenvolvimento, já falamos sobre graça, já falamos sobre glória, já falamos sobre adoção e hoje nós vamos dar sequência à questão da adoção, que é um tema muito importante do ponto de vista de uma compreensão teológica, mostrando a razão pela qual somos adotados. Por exemplo, na Roma antiga, a prática da adoção era muito comum entre os imperadores, quando eles não tinham filhos e queriam continuar na sucessão. E para essa continuidade, teria então que adotar. Então, vários imperadores usaram essa prática, não só do ponto de vista da sucessão, como também por questão financeira. Continua no trono, mandando e dando seguimento àquilo que ele tanto buscava, que ele tanto queria. Do ponto de vista da adoção, nós vamos destacar um fato interessante. A adoção da parte de Deus é Cristo agregando direitos e deveres, oferecendo também inclusão no reino de Deus. Então, esse projeto de Deus é maravilhoso, porque a adoção é graça divina. E como graça divina, nós passamos a ter proteção legal, do ponto de vista de Deus protetor, né? Proteção espiritual. E a Bíblia diz que homem e mulher são criaturas de Deus. Nós somos criaturas de Deus. No ato da adoção, que é um ato que precisa de solenidade, a adoção precisa da solenidade para que se torne visível aos homens. Explico isso. Nós somos criaturas de Deus, nos tornamos criaturas de Deus e filhos de Deus pela adoção. E essa adoção, na verdade, já está registrado lá desde o início de tudo, porque Deus nos predestinou para Ele. Está lá em Efésios 1, capítulo 1, versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então, Deus nos predestinou para a adoção de filhos. Quer dizer, a adoção vem depois desse ato criativo de Deus. Mas no ato que vem ser legitimado ou operacionalizado na pessoa de Jesus Cristo e na boa vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai destacar, e é o único escritor no Novo Testamento que vai falar sobre adoção, fazendo referência a 5 vezes no Novo Testamento. Então, vamos lá para a primeira palavra, adoção, usada pelo apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 9, versículo 4. Romanos, capítulo 9, versículo 4. Quem gostaria de ler esse versículo aí? Pode ler, pode ler. Romanos 9. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Olha aí, a série de atos e preceitos e continuidade no projeto de Deus para a adoção de seus filhos. E Paulo usa outra vez, mais 3 vezes seguida em Romanos 8, versículo 12 a 17. Quem quiser ler, pode ler. Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 12 a 17. Assim, pois, irmão, somos inimigos pela carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveis segundo a carne, caminhais para a morte.
mas se pelo Espírito mortificardes os peitos do corpo, certamente vivereis, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Obrigado, Jesus. Até aí tá bom. 15, aí tá bom. Segura aí. Veja que o espírito da adoção, para chamarmos Deus de Abba, que quer dizer Pai. Então, no projeto de Deus, do ponto de vista da natureza humana, se relacionando com Deus, é apresentado a nós o espírito da adoção, porque nós fomos adotados por Deus. E com esse espírito da adoção, nós chamamos Deus de Abba, de Pai, do ponto de vista espiritual. Versículo 16 aí, Gessé, onde você estava lendo, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O Espírito testifica com o Espírito da adoção que somos filhos de Deus. Na verdade, é uma coisa garantidora, né? Meu espírito testificando, esse espírito de adoção, que eu fui adotado, testificando com o Espírito de Deus sobre essa adoção que vem para todos nós. Gálatas, capítulo 4, Gálatas 4, do versículo 1 ao 5, Gálatas 4, do versículo 1 ao 5. Quem gosta? Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos ao julgamento do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção. Só tem, grava essa frase aí. A fim de recebermos a adoção de filhos. Então, na plenitude dos tempos de Deus, que é esse tempo que nós aguardamos e nós esperamos, recebendo já aqui na terra, né, recebemos a adoção de filhos de Deus, que é essa adoção de filho de Deus que vai nos dar o direito de estarmos com Ele na eternidade. Então, veja o processo, como ele se desenvolve, como ele nasce e como ele cresce e os beneficiários de toda essa dinâmica. Vê aí no Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 5, Efésios capítulo 1, versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, Isso, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos predestinou para Ele, para o quê? Para a adoção. Olha que coisa engraçada, né? Nos predestinou, já estava lá a doutrina da predestinação, que a igreja presbiteriana segura, defende e honra, nos predestinou para a adoção. Então, lá na criação, quando Deus cria, já existe
cronograma divino, esse projeto de Deus. E nesse projeto de execução vai vir justamente a adoção. Então, a adoção, na verdade, é um critério de redenção para atingir a natureza humana. E esse projeto de redenção da natureza humana pela adoção, ela se manifesta e chega na pessoa de Jesus Cristo. Então, e é uma redenção que também vai ter um outro momento, um momento fechativo de toda essa história, que é a volta de Cristo, que é a redenção do mundo como um todo, né? Então, a adoção, ela tinha característica muito interessante. O exército da cidade de Esparta, na Grécia, tinha por hábito adotar crianças de 7 anos para treinar essas crianças no seu exército. Olha que eu adoto, eu preparo, eu treino, ele me pertence. Deus, no seu projeto, eu adoto, eu pego, eu preparo, ele é meu, ele me pertence. Então, e aí a gente vai vendo essa dinâmica de como as coisas vão acontecendo. Apesar de tinha todo um referencial e de preferência pela adoção, existia alguns casos de filhos que não eram bem aceitos, eram lançados fora, era desprezado, era rejeitado. Na Roma Antiga, se você tivesse um filho e não quisesse aquele filho, você chamava 2 pessoas e deixava aquela pessoa na rua, na calçada, ou podia botar num cesto, jogar no rio, que é a história de Moisés, né? Em circunstâncias a esse nascimento, e correndo o risco de morrer, eu botar meu filho num cesto, na água, e a água vai levar essa criança até o plano, e esse plano, do ponto de vista bíblico, é a história da legislação mosaica, que vai ser lei de referência, não só para o judaísmo, como também para todos nós, como palavra de Deus. Mas uma coisa interessante é que, em meio à adoção, aí eu queria que você abrisse em Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia, por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Segura esse texto aí. Essa narrativa bíblica vai, na verdade, esclarecer para nós a teoria adocionista, a teoria da adoção, que vai dizer que Jesus não era uma pessoa humana normal. Essa teoria sustentava que Jesus foi recebido por adoção nesse batismo no Rio Jordão. Mas olha o que o texto diz. Lê de novo aí, os versículos aí, 9 a 11. Vai lendo aí. Naqueles dias, olha, continue lendo. Veio Jesus de Nazaré, da Galileia, João foi batizado no Rio Jordão. Então, a teoria adocionista vai dizer, não, Jesus não tinha natureza normal humana. Ele passou a ter no batismo. Continua lendo aí. Logo ao sair da água, viu os céus rasgaram-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Sim, aí o Espírito descendo como pomba sobre ele. E olha a sequência do versículo aí, olha a sequência aí. Então foi ouvida uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és o meu filho amado, porque a teoria adocionista negava o nascimento de Jesus como filho de Deus. E aí a voz do anjo: esse é meu filho amado,
em quem me comprazo. Então, do ponto de vista bíblico, teológico, essa afirmação, ela é forte e precisa, do ponto de vista de uma compreensão das teorias, das filosofias existentes daquela época, que procuravam, de uma forma ou outra, tirar a questão da humanidade de Jesus como Filho de Deus. Por isso que o texto reforça: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Então, não tem por que negar esse comprazo, porque comprazo quer dizer obediência, compromisso. Jesus está executando um compromisso da parte de Deus ali, não só isso. Ele está cumprindo uma obrigação por vontade de Deus nesse ato em si. E aí nós vamos verificando que todas essas teorias da adoção vai mostrar como Deus queria que a natureza humana se aproximasse dele. E a questão da adoção nos chama a atenção para uma frase célebre de Charles Wesley. Depois eu vou explicar quem era Charles Wesley. O que disse Charles Wesley sobre essa questão da adoção, não só bíblica, mas de um modo geral? Principalmente bíblica. Charles Wesley vai dizer isso. Um escravo redimido da morte e do pecado, um tição tirado do fogo, filho da ira e do inferno, ser chamado filho de Deus? Olha a frase que ele vai dizer, né? Um escravo redimido da morte e do pecado, um tição tirado do fogo, filho da ira e do inferno, ser chamado filho de Deus. Quem foi Charles Wesley? Charles Wesley, ele compôs vários hinos evangélicos cristãos, mais de 9.000 hinos. E aí eu queria que você abrisse, se você tiver inário aí, na sua Bíblia aí, vê o hino 240. Ele fez vários hinos, no nosso inário tem hinos dele, mas esse 240 que vai falar sobre o Natal, a autoria dele. Charles Wesley nasceu em 1707. Ele criou o Clube Santo. Clube Santo. O que seria o Clube Santo? Ele foi o primeiro membro do Clube Santo. O Clube Santo seria um grupo de pessoas que tinham a obrigação de ler a Bíblia diariamente. Não só isso. Não só ler a Bíblia. Também orar em dias fixos e horários fixos. Fazer visitas em horários também fixos. Então, era a prática de orar, prática de leitura bíblica e prática de visita. E esse clube ficou tão forte que, a partir daí, seu irmão, John Wesley, criou a Igreja Metodista. Então, a Igreja Metodista, ela nasce desse contexto religioso em que Charles Wesley cria o Clube Santo, impactado com essa palavra da adoção, e essa criação vai então nascer a Igreja Metodista, porque eles acreditavam que o método, a organização, não só da necessidade de ler a Bíblia no horário certo, fazer a oração naquela hora certa também. Isso ajudaria a controlar, a dominar melhor a vida da pessoa. Então, por causa dessa organização, esse grupo Clube Santo passou-se a se chamar Metodista, a Igreja Metodista, criada então por John Wesley. E aí nós vamos ver que o hino 240 do nosso inário foi o hino
de Charles Wesley. Alguém pegou o Inário aí? Dá para cantar pelo menos a primeira estrofe. Qualquer coisa, Eduardo está aqui, viu, gente? A primeira estrofe do hino 240. Dá para cantar aí, Eduardo? Ali, ó. Fez os anjos harmonia, cantam glória ao Rei Jesus. Mas aos homens que alegria, paz com Deus em plena luz. Pronto, botar a primeira, serve a primeira. Olha, cantam glória. Lembra que nós estudamos glória aqui? Ó, cantam glória ao Rei Jesus, né? Então esse hino foi de autoria de Charles Wesley, que falou: eu, escravo, redimido da morte, do pecado, um tição de fogo, filho da ira do inferno, ser chamado filho de Deus, é muito privilégio, né? E, na verdade, nós também usufruímos desse privilégio pela adoção que Deus nos deu na pessoa de Jesus Cristo. E essa adoção nos garante viver a eternidade com o Senhor. E aí você vai pegar várias narrativas bíblicas que vai acontecer a adoção, até do ponto de vista de Moisés, e essa adoção vai ser instrumento de preparar um homem para ser legislador, porque Moisés foi o grande legislador. Ele escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, fruto de um preparo que ele teve, que nasce, na verdade, com aquela adoção de uma criança que é lançada num cesto no rio e que é aproveitada, e como adotivo que foi, ele pôde desempenhar um papel maravilhoso do ponto de vista de preparação, de orientação de um povo que já estava sendo preparado por Deus para peregrinar os diferentes caminhos, né? Então, para finalizar o nosso encontro aqui, eu queria que você visse aí em Efésios, Gálatas 4, versículo 5. Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Para resgatar os que estavam sob a lei, para a adoção. Por quê? Na Roma antiga, quando você queria adotar uma criança, tinha todo um processo que ficou famoso como a cerimônia da transmissão. Porque você está transmitindo para uma outra pessoa ou para uma criança outra paternidade ou outro domínio. E essa cerimônia da transmissão era algo que tinha que ser público, por isso que o direito romano se destacou, por causa de sua maneira de criar leis, e leis que tivessem solenidade, e que tivesse ato público. Então, criou a cerimônia da transmissão. Só pode adotar alguém se houver uma solenidade de transmissão, ok? Na igreja também é assim. Nós só podemos receber uma pessoa se houver solenidade, se houver um ato público. Para quê? Para que isso ganhe legitimidade, para que isso ganhe transparência, tá? Então, veja como o projeto de Deus se torna, para nós, esse magnífico evento de ter uma cerimônia de transmissão, podemos assim dizer, que, no caso da pessoa, é pelo batismo, né? Não é nem, tem procedimento também escriturístico, né? Que vai no conselho, registra o nome, bota os dados, as informações e tudo mais, mas tem essa dinâmica da solenidade, do ato, do compromisso. Assim como a pessoa que adotava
no nosso caso, Deus nos adotando, né? Quem adotava aquela criança passava a ter poder sobre ela, e aquela criança ficava submisso a esse novo, podemos assim dizer, orientador, ou educador, ou qualquer outra coisa. A semelhança da palavra de Deus, nós também seguimos esse roteiro, esse ritual, dessa transmissão que chega até nós, e de uma forma bem bíblica, bem sábia, bem controlada. Que Deus assim nos abençoe, nos fortaleça, e que tenhamos cada vez mais uma compreensão das palavras bíblicas, que às vezes deixa alguma dúvida, mas serve de esclarecimento, na verdade, para termos compreensão do que Deus quer em cada fala que nós encontramos na Bíblia. O certo é, fomos adotados por Jesus Cristo como filhos de Deus. Olha que coisa bacana, né? Adotados por Jesus Cristo como filhos de Deus. E como filho de Deus, nós vamos orar agora, né? Porque nós temos acesso a esse Pai que nos recebeu como adotados. Então, orar pela nossa igreja. Nós estamos aí em processo de celebração do aniversário, que é no dia 15, 16, 17, 3 eventos na semana que vem, né? Sexta, sábado e domingo. Temos o nosso café aqui domingo agora de manhã, né? Naquela dinâmica que a SAF criou de trazer visitantes, é muito bom isso. E se você puder, traga visitantes sim, né? E a gente vai percebendo que cada contato que a gente vai tendo, e esse contato é como aquela palavra que a própria Bíblia fala, que a palavra de Deus não volta vazia. Um contato que você está tendo com a pessoa, você está aproximando essa pessoa de você. E você aproximando essa pessoa, você vai aproximando ela da igreja. E à medida que você vai aproximando a pessoa, vai tendo contato, essa pessoa também vai se achegando. E essa chegada vai nos ajudar a fazer dessa igreja, né, uma igreja que cresça em número, porque isso também é bíblico, né? Cresça espiritualmente e cresça numericamente. Então, orar pelo nosso presbítero Hugo, que fez aniversário hoje. Até agora eu não comi o bolo, mas nós vamos orar por ele assim mesmo, tá, gente? Orações espontâneas, quem enche o desejo de orar, pode orar, tá? Orar pela igreja, pelos aniversariantes. E também, irmãos, não deixe de orar por porta de emprego. Emprego é uma coisa séria, necessária. É do emprego que a gente ganha o salário da sobrevivência. O salário para comprar roupa, o pão, a moradia. E a igreja tem que ter ênfase nisso. Filhos nossos, filhos na igreja, desempregados, né? Isso cria um estado de ansiedade muito desconfortável para o ser humano. Então, orar pelas pessoas para que Deus abra porta de emprego para quem tem criatividade, quer gerar alguma coisa em termos de empreendedorismo, mas que cada um ocupe esse espaço. Orações espontâneas. Quem tem o desejo de orar, pode orar.